Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um clube aqui no canal. Hoje vamos até o Rio Grande do Sul contar a história do Grêmio. Você vai conhecer a história da equipe desde a sua fundação até o momento atual, passando por títulos, feitos, ídolos e muito mais. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente traz sempre grandes histórias de grandes clubes para vocês. Também já deixa o like, esquece não, a melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal é deixando o like e também compartilhando o vídeo. Conto com vocês nessa, taca o dedo aí no joinha e agora vamos juntos conhecer a história da equipe do Grêmio. Solta a vinheta. Hoje vamos até a cidade de Porto Alegre contar a história do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, clube que foi fundado em 15 de setembro de 1903 por um grupo de 32 fundadores que elegeu Carlos Luiz Borré como seu primeiro presidente. O primeiro jogo do recém-fundado clube ocorreu em 6 de março de 1904 contra o Futebol Clube Porto Alegre. A partir daí, o Grêmio foi buscando seu espaço no futebol gaúcho, venceu alguns campeonatos citadinos e alguns campeonatos estaduais já nas suas primeiras décadas de existência. O Grêmio seguiu conquistando títulos e fez até excursões internacionais, mas em 19 de setembro de 1954, o Grêmio inaugura o seu maior projeto desde a sua fundação, o Estádio Olímpico, com a capacidade para receber 38 mil torcedores. Ele tinha um só anel na época. No jogo de inauguração, o Grêmio venceu o Nacional de Montevidéu, do Uruguai, por 2-0, para a alegria da sua torcida que lotou as dependências do seu novo estádio. Nos anos seguintes, o Grêmio disputou 13 campeonatos e venceu 12. Conquistou o Pentacampeonato Gaúcho e Metropolitano entre 1956 e 1960 e o Heptacampeonato Gaúcho entre 62 e 68, sendo essa a maior sequência de títulos do Gauchão até agora. O tricolor também participou da Taça Brasil, que reuniu os campeões estaduais em quase todos esses anos, tendo sido 3 vezes semifinalista, 59, 63 e 67. Também jogou o torneio Roberto Gomes Pedrosa e atingiu seu ponto máximo em 1967, quando chegaria ao quadrangular final, mas acabou ficando em terceiro lugar daquele que seria o campeonato nacional. Na década de 70, o Grêmio não foi muito feliz e viu seu rival vencer a maioria dos troféus no estado. Em 81, apesar de não ganhar o torneio estadual, o Grêmio teve o seu melhor ano desde a sua fundação. Conquistou o Brasileirão, que contava então com 44 times. Afinal, foi um jogo emblemático contra o São Paulo no estádio do Morumbi, em que o Grêmio fez 1-0 com gol de Baltazar. A partir daí, o Grêmio iniciou uma época de ascensão. Pode-se afirmar, em termos de títulos, que 1983 foi o melhor ano da história do clube. Nesse espaço de tempo, venceu a Taça Libertadores da América, quando na final a equipe tricolor superou o fortíssimo Peñarol do Uruguai para conquistar sua primeira competição continental e depois venceria a Copa Intercontinental, que era o Mundial de Clubes na época, superando na final a equipe do Hamburgo da Alemanha, títulos inéditos para o futebol gaúcho. Já em 1984, o Grêmio não repetiu o ano anterior por detalhes. Após chegar novamente à final da Libertadores, acabou sendo superado na decisão pela equipe do Independiente de Avellaneda, da Argentina, amargando o vice-campeonato da maior competição continental de clubes. Ainda na década, o clube foi hexacampeão gaúcho entre 85 e 90 e ainda venceu a primeira edição da Copa do Brasil, isso em 1989, quando na final bateu o Sport Clube do Recife. No ano seguinte, venceu também a primeira edição da Supercopa do Brasil, superando na final o Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro.
Em 1991, o Grêmio chegou pela segunda vez à final da Copa do Brasil, tendo sido derrotado pela equipe do Criciúma, que era treinado por Filipão, Luiz Felipe Scolari, que mais tarde faria história no Grêmio. Porém, nesse mesmo ano, o tricolor foi rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em 93, o tricolor voltou a vencer o Campeonato Gaúcho, que não conquistava desde 90. Também em 93, o time voltou à final de um campeonato nacional. Foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas no ano seguinte, 1994, o time de Filipão não deixou o título da Copa do Brasil escapar. O tricolor foi campeão da competição após vencer a equipe do Ceará Sporting Clube na final, após um empate em Fortaleza e uma vitória por 1-0 no Olímpico. O título deu direito ao clube de disputar mais uma vez a Copa Libertadores da América, dessa vez em 95. Competição que o Grêmio venceria pela segunda vez. Entre os destaques da campanha do título do Imortal está o confronto contra o Palmeiras pelas quartas de finais. Em Porto Alegre, a partida acabou 5-0 para os gaúchos, mas em São Paulo, o Palmeiras foi buscar, conseguiu fazer 5-1, mas com a vitória por 5-0, o Grêmio avançou. Nas semifinais, seu adversário foi o Emelec em Guayaquil, empate por 0-0, e em Porto Alegre 2-0 para o Grêmio. Na final, o adversário foi o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. Com uma vitória por 3-1 em casa e um empate fora por 1-1, o Grêmio conquistou por mais uma vez a Libertadores da América. Classificado para a Copa Intercontinental, o Mundial de 95 contra o Ajax, o time empatou por 0-0 contra os holandeses, mas acabou perdendo nos pênaltis por 4-3 e não conquistaria o mundo. Entretanto, já no ano seguinte, 1996, o clube deu mais uma conquista à sua torcida: o Campeonato Brasileiro de Futebol, conquistado pela segunda vez. O Grêmio enfrentou na final a Portuguesa de Desportos, perdeu por 2-0 no jogo da ida, que aconteceu no Morumbi, na capital paulista, mas no jogo da volta venceu os paulistas por 2-0, conquistando assim o título maior do futebol brasileiro. Também, em 96, o tricolor venceu a Recopa Sul-Americana, ganhando do Independiente por 4-1. No ano seguinte, o título mais importante foi a Copa do Brasil, vencida contra o Flamengo, 0-0 em casa e 2-2 fora, na grande final da competição. Em 99, as conquistas foram a Copa Sul e o Campeonato Gaúcho. Em 2001, o clube venceu mais uma vez a Copa do Brasil, em final disputada contra o Corinthians. Na final tivemos 2-2 no Estádio Olímpico e um 3-1 lá em São Paulo, para o Grêmio conseguir chegar a mais um título da competição nacional, se tornando tetracampeão do torneio. Na Libertadores de 2002, a equipe novamente chegaria às semifinais, mas caiu diante do Olímpia após uma disputa de pênaltis e uma derrota por 5-4. Em 2004, com pouco dinheiro em caixa e uma dívida de mais de 100 milhões de reais, o time novamente foi montado sem dinheiro e saiu fraco. No Campeonato Brasileiro de Futebol, conseguiu vencer apenas 9 jogos entre 46 e foi rebaixado para a Série B pela segunda vez em sua história. Em 2005, o Grêmio conseguiria o acesso e voltaria à Série A após um dos jogos mais marcantes da história do Imortal, a Batalha dos Aflitos, jogo em que o Grêmio venceu o Náutico, mesmo com apenas 7 jogadores em campo, e o seu gol foi marcado por Anderson já após as expulsões. Depois, em 2007, o time chegou mais uma vez na final da Libertadores, mas acabou sendo superado pelo Boca Juniors da Argentina. Depois, o Grêmio inaugurou a sua nova arena, a Arena do Grêmio, abandonando o Estádio Olímpico. A equipe teve algumas conquistas, mas foi em 2016 que o Imortal voltaria a trilhar os caminhos de glória. O Grêmio se sagrou pentacampeão da Copa do Brasil em 2016, quando superou a equipe do Atlético Mineiro na final. Em 2017, a conquista seria ainda maior. O tricolor venceu pela terceira vez a Copa Libertadores da América, quando na final superou os argentinos do Lanús. Com a conquista da Libertadores de 2017,
o Grêmio garantiu vaga para jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA também daquele ano, onde o tricolor passou pela equipe do Pachuca do México nas semifinais, mas acabou perdendo a final para a equipe do Real Madrid de Cristiano Ronaldo. 2018 se tornaria também mais um ano importante na história do Grêmio, após a equipe se tornar bicampeão da Recopa Sul-Americana. Em um embate de 2 jogos com o campeão da Sul-Americana de 2017, a equipe do Independiente, em que o tricolor levou a melhor e levou o título após disputa de penalidades. Depois viria mais um rebaixamento em 2021 para a Série B, mas em 2022 o Grêmio faria uma boa Série B e voltou para a elite. Em termos estaduais, em 2023, a equipe chegou ao seu hexacampeonato gaúcho. O tricolor venceu os últimos 6 campeonatos estaduais no Rio Grande do Sul. Tarcísio foi o jogador que mais jogou pelo tricolor, 721 jogos. Já Alcindo foi quem mais fez gol com a camisa do Grêmio, 264 tentos no total. Entre os seus grandes ídolos estão nomes como de Renato Gaúcho, Jardel, Paulo Nunes, Tarcísio, Alcindo e Danley. Entre os seus principais títulos estão um Mundial de Clubes em 83, 3 Libertadores da América, 2 Recopas Sul-Americanas, 2 Campeonatos Brasileiros, 5 Copas do Brasil, 1 Supercopa do Brasil, 1 Brasileirão da Série B, 1 Copa Sul, 1 Campeonato Sul Brasileiro, 1 Copa Federação Gaúcha de Futebol, 4 Recopas Gaúchas e 42 Campeonatos Gaúchos. Suas cores são o azul, o preto e o branco. O seu grande rival é a equipe do Internacional e seu estádio é a Arena do Grêmio, que recebe os jogos da equipe hoje. Mas o Grêmio já jogou no Olímpico e, anteriormente, o seu estádio era o Estádio da Baixada. O tricolor ainda tem o seu CT, onde inclusive faz lá jogos das categorias de base e também do seu futebol feminino. Se você gostou de ver a história do Grêmio, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E também já deixa aí nos comentários qual time você quer ver tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.